um trecho, uma coisa pequena, que eu acho que, assim, tem muito a ver com esse momento, tem muito a ver com você também, né? Impossível manter um compromisso com o amanhã sem o alimento da esperança. Sempre que o futuro se radicaliza em um projeto único, uma sombra cai sobre o amanhã. Portanto, criar é sempre criar um futuro, um horizonte que exige de nós uma liberdade mínima para um fazer irreverente. E esse um fazer irreverente me remeteu também a um livro do Gombrich, que eu andei relendo, que eu gosto muito, que é o Graciosidade e Estagnação. O Gombrich é um grande autor, um grande intelectual. E ele chama atenção nesse livro, que é um conjunto de ensaios, para essa transformação do intelectual no mundo de hoje, né? O que nós deixamos para trás e que nós não podíamos deixar para trás. E que eu acho que, na verdade, quem faz mestrado, quem faz doutorado, principalmente o pessoal que está nessa trilha, devia pensar muito nisso aqui. Na verdade, o que ele diz é o seguinte: nós perdemos a ideia de que o nosso trabalho é uma síntese, é uma tese e é uma especulação. Tudo que nós fazemos é isso, é uma síntese, é uma tese, mas é também uma especulação. A universidade, ela parou de ter essas pessoas que especulam. E eu acho que o Edson é exatamente uma dessas pessoas que especulam maravilhosamente bem. O que a gente vai ver aqui é uma síntese de um pensamento crítico, é também uma tese, porque é uma afirmação de coisas que ele acredita como sendo passíveis de serem defendidas, e, ao mesmo tempo, uma especulação, porque a sociedade é um processo em movimento. Então, eu passo a palavra para o Edson com um enorme prazer, te saúdo e te envio um grande abraço, um grande agradecimento por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para conversar. Edson, a palavra é sua. Muito bem, então, muito obrigado, Jorge. Eu fico comovido aí com a tua apresentação e poder evocar, né, algumas conversas que a gente teve já há bastante tempo, mas conversas que se mantêm vivas, né, com o que a gente, enfim, também com o que eu acompanho dos teus textos, né, a última vez que a gente se encontrou, eu vi com uma série de livros teus, assim, enfim, e poder fazer essa troca aí contigo, e agradecer a presença né, de todos vocês aqui, a Rita, né, que entrou em contato aí agora, o Fernando, Robson e o Leomir, que organizaram esse belo seminário. Esses tempos foram tão turbulentos, eu não sei se alguns encontros ficaram gravados, mas eu gostaria, né, algum deles, porque é um tema, todo o seminário me interessa particularmente, mas quarta-feira é um dia de consultório, assim, né, eu sou psicanalista, né, para quem não sabe, e trabalhei muito tempo na universidade, em vários frontes, na psicologia. Me aposentei faz pouco tempo e trabalhei muito tempo em pós-graduação, várias pós-graduações, um de psicanálise, um de psicologia social e um de artes visuais, durante mais de 25 anos. Então, hoje vocês também vão ter um pouco a ideia, né, desse tipo de conexão que eu tento fazer, né, a partir desse tema tão importante, né, das utopias. Eu adorei o título, né, Utopias, Emancipação e Resistência. São 3 palavras-chave que só elas, eu acho que já dariam uma boa conversa. Uhum. Né, como que essas palavras se ligam, né, quais são os pontos de ruptura entre elas, quais são os pontos de ligação. E antes de iniciar, eu preparei eu gosto muito nas minhas falas de trazer um pensamento em duas direções, né, em 2 sentidos, que esse pensamento escrito e falado, né, que eu vou trazer aqui, que evoca imagens, né, eu tento fazer um texto que tem muita imagem. Eu acho que toda a minha experiência nas artes visuais, que é uma área que eu dialogo bastante, e as artes em geral, também com a literatura e com o cinema, mas também as imagens, né, que uma série de imagens que eu preparei,
que para mim é um pensamento vivo, é pensamento texto também, sabe? E que eu realmente acredito nessa força da transmissão, nessa intersecção, né, desses dois formatos, né, de poder trabalhar o pensamento, né, para ver o limite também, né, daquilo que a gente é capaz de dizer, até onde a gente é capaz de pensar, sempre reconhecendo esse limite, esse em falta com o pensamento, né, esse em falta com a imagem, mas eu acredito que colocar, né, o texto e a imagem juntos, para mim, produz uma espécie de ruído, de perturbação, que me interessa para que o pensamento avance, né? Eu acho que pensamento é perturbação, né? Como diz o Ernst Bloch, né? Que pensar é transpor, né? Eu gosto muito desse lema dele na abertura da trilogia, né? Do Princípio e Esperança, que eu acho que imagino que para vocês, né? Que alguns que trabalham com utopia, é um texto fundamental, né? Que nos alimenta, né? A trilogia do Ernst Bloch, Princípio e Esperança, onde ele fala, então, que pensar é transpor. Antes de começar, e a Rita, enfim, vai me ajudar com as imagens, porque eu até poderia passar aqui, mas aí eu perco a imagem de vocês e perco até a minha própria imagem para saber se está tudo ok. Então, ela vai passar as imagens, mas antes disso, eu queria trazer uma pequena ideia, né? O Jorge mencionou, então, esse livro que acabei de publicar, né, Furos no Futuro, Psicanálise e Utopia, e, inclusive, amanhã eu estou indo para São Paulo para um lançamento e uma fala na PUC de São Paulo, junto com um grande amigo meu, que é o Paulo Endo, que é um grande batalhador e, enfim, um grande intelectual, um amigo, parceiro, né? Nós já fizemos muitas coisas juntos, e amanhã nós vamos fazer uma fala Psicanálise e Democracia, né, na PUC de São Paulo, e aproveitar para lançar meu livro, e o último livro do Paulo também. Enfim, né, quem chegou depois, né, a nossa conversa preliminar, é muito contentes e aliviados, né, com a vitória fundamental que tivemos nesse segundo turno das eleições. É uma vitória para todos nós, inclusive para aqueles que pensam contrariamente a nós, porque estávamos num caminho de destruição como nunca visto nos últimos tempos, e eu até diria, né, além da destruição de fato, né, real, das 700 mil mortes, da destruição das mortes pela polícia, né, da destruição da floresta, era a destruição da linguagem, né, e isso eu vou enfatizar bastante aqui, né, o quanto que nós empobrecemos num ataque nunca visto, assim, a própria lógica da linguagem, né, ou seja, que toda linguagem ela é sempre associativa, né, ela é aberta a múltiplas significações, e quando a gente se reduz, né, a uma lógica do clichê, né, e a gente percebe muito bem, né, esse empobrecimento, né, dentro do campo político, nós realmente perdemos algo fundamental, né, e aí eu inicio, né, com uma lembrança do Glauber Rocha, né, duas frases para a abertura da minha fala, né, que eu intitulei Utopia, Memória e Destruição, escrever o impossível. Quando o Jorge me convidou, nós estávamos num outro momento, então a palavra ali, destruição, era muito significativa, eu vou falar um pouco disso. Nós não nos livramos da destruição, né, com a vitória do Lula, vai ser, como falávamos antes, muito trabalho pela frente, mas eu acho que é um título que se mantém, sabe? Porque se trata justamente de pensar, né, como reagir a essa destruição diante de uma tentativa nossa de lidar e registrar, né, e escrever, como eu mencionei, o impossível. Neste livro aqui, que são 8 ensaios, né, Furos no Futuro, só uma imagem inicial, um dos ensaios que eu escrevi a partir de um conto do Mishima, Yuko Mishima, né, um escritor japonês que eu gosto muito e que eu intitulei
um mar que se desarma em letras, litoral, literal e litoral, o Mishima traz uma situação que me parece ter tudo a ver com o nosso desafio nesse momento no Brasil. Tá? Resumidamente, tá? Depois quem se interessar pode, enfim, ler com mais detalhe o ensaio, mas, resumidamente, se trata, nesse conto, né, nessa ficção literária ali do Mishima, de uma cena onde ele descreve uma situação em que uma mãe perde 2 filhos pequenos afogados no mar. Né? Ela vai com seus filhos para uma praia, delega o cuidado dos filhos a uma tia das crianças, ela vai dormir, e acontece uma cena trágica, né? Ela tinha 3 filhos, 2 morrem afogados, e a única testemunha dessa tragédia é o irmãozinho menor de 2 anos. O Mishima descreve essa cena para tentar pensar, e tem uma dimensão filosófica, eu até diria psicanalítica nesse conto, que é como sobreviver a um trauma, né? Como se sobreviver a uma perda, a uma ferida, a uma dor dessa dimensão. E ele percebe que, do ponto de vista psíquico, né, há todo um trabalho desta mulher difícil, que é de evitação, e, de certa forma, aí usar essa palavra resistência, né, a se encontrar com a situação traumática. Então, por exemplo, era insuportável para ela ter qualquer conexão, até nível da linguagem, com a palavra mar, e com tudo que tivesse conexão com o mar. Se ela ia numa loja e via uma mãe comprando um calção de banho para o seu filho, isso era uma cena que causava muita angústia, ou seja, porque, de alguma maneira, reatualizava ali a situação traumática. E acontece algo curioso, né? E aí vou um super resumo, mas só para chegar na conclusão do conto e da reflexão que nos interessa aqui, é de que ela acaba engravidando, né? Tem um outro filho, com toda a culpa que era, né, ter um outro filho como uma espécie ali de substituição e de esquecimento, né? Que ela não conseguia nunca esquecer a cena. E resolve, subitamente, retornar à praia onde o acidente aconteceu. O marido dela não entende por que ela quer voltar para aquilo que lhe causa dor, né? E tem uma passagem muito linda onde Mishima diz que ela diz o seguinte: é só para lembrar o que eu preciso esquecer, né? Vocês percebem aí que a dimensão de lembrança e esquecimento acaba tendo uma outra dimensão, né? Lembrar para poder esquecer. E no caminho para a praia, né, no banco de trás, então está o irmãozinho, que agora, que foi a única testemunha desse acidente maior, com a irmãzinha, né, recém-nascida, ali, com 1 ano de idade, junto com ele, e subitamente eles percebem que o irmãozinho maior está ensinando uma palavra para a irmã, e a palavra é mar. É uma cena muito impressionante, porque naquele momento, de alguma maneira, algo se conecta, né? É como se esse mar adquirisse uma outra dimensão, né? Ou seja, é um mar, não deixa de ser um mar da libertação, né? Eu até falo no ensaio, né, que há 3 mares, né? Esse mar do deleite inicial, na cena da praia, né, dos castelos de areia, ao mar da revolta, né, o mar da morte, né, o mar que puxa para dentro, e há esse mar, de alguma maneira, que é da reconciliação possível, né, do traumático. Então, eu só inicio com essa imagem para justamente poder pensar junto com vocês que esse é o nosso desafio, sabe? Ou seja, como poder voltar a enunciar
tantas palavras, né, que foram, de alguma maneira, feridas, amordaçadas, esquecidas, né, maltratadas, enterradas, né, e poder recuperar, né, a nível da linguagem essa força, né, que significa poder enunciar novamente esses significantes que façam com que esses sentidos, né, até então congelados, eles possam seguir adiante na sua significação. Glauber Rocha, em determinado momento, diz algo que tem a ver com isso, que eu acho fundamental, quando ele diz que sem linguagem nova, não há realidade nova. Então, vocês percebem, né? Nós também temos aí um trabalho de linguagem para fazer e pensar, né? E eu acho que todo o trabalho, né, da filosofia, da política, da psicanálise, precisa se voltar em relação a isso. Eu até recomendo um livro, para quem tem interesse nesse tema, de um psicanalista que eu admiro muito, né, de São Paulo, que é o Mauro Mendes Dias, que publicou há pouco tempo um ensaio que se chama O Discurso da Estupidez. Né? O Jorge falava até agora há pouco da questão do nazismo, ele até retoma, né, ali aquele texto importante da linguagem do Terceiro Reich e tenta mostrar, né, um ar desses tempos, né, em que um discurso da estupidez se legitima, né, de forma absurda. Qualquer coisa pode ser dita, né, em palavras em alto e bom tom, né, como aquela cena trágica e muito importante de um deputado, na época, que virá a ser presidente, que elogia, né, e celebra um ditador, né, um torturador, né, melhor dizendo, em pleno Congresso Nacional. Né? Eu acho que essa é uma cena emblemática, né, dessa corrosão, né, da linguagem, que nos levou, né, ao estado de coisas que a gente vive. E a segunda citação de abertura da minha fala, que eu também acho bem importante, que é um pouco o espírito que eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, da Marguerite Duras, quando ela diz: é a essa incompreensão que eu me dirijo sempre. Eu acho que, para mim, então, essas duas citações em exergo, né, do Glauber e da Marguerite Duras, são fundamentais. Então, agora eu vou iniciar, então, Rita, eu vou compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Então, vai ficar rodando as imagens, né? Eu vou te avisando, tá, Rita, para ir mudar, tá. E eu vou costurando, então, o que eu preparei para vocês, para a gente poder depois, né, conversar. Vamos ter um tempo para isso. Então, podemos começar aí. Então, pode passar. Então, sempre que nós estamos, né, para evocar o que eu trouxe ali do Mishima, diante de uma situação traumática, nós temos que nos colocar a pergunta: como fazer registro daquilo que excede, muitas vezes, o campo da representação, né? E que tem tudo a ver com a experiência traumática, né? Ou seja, como imaginar o inimaginável, como registrar o indizível e como escrever o impossível, né? Que é o subtítulo da minha fala. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma ilha que fica aqui no Guaíba, né? Quem está aqui em Porto Alegre, no centro, não consegue ver, ela fica um pouquinho mais distante, que se chama, pode passar a próxima, que se chama a Ilha das Pedras Brancas ou a Ilha do Presídio. Tá? Há algumas semanas atrás, nós fizemos um passeio para visitar essa ilha,
Tá? Essa é uma ilha que foi, ela durante muito tempo, ela funcionou como um presídio, né, nos anos 50, e a partir de 64 como uma prisão política. Então, muitas pessoas ficaram presas nessa ilha, e nós fizemos um passeio, né, com um grupo, depois eu vou falar um pouquinho, de que eu trabalho e coordeno junto com uma colega, a Maíra Brum Kieck, que é um Museu das Memórias Impossíveis. Nós fizemos um passeio com 2 pessoas que tiveram presas nessa ilha, né? Uma talvez vocês conheçam mais, que foi prefeito de Porto Alegre, né? O Raul Ponte, e o Paulo de Tarso Carneiro, que é outra pessoa incrível, assim, né? Que, enfim, nos fizeram uma espécie de visita guiada, em que nós tivemos a chance, né, num grupo de umas 20 pessoas, de ouvir uma série de histórias e, de alguma maneira, atualizar essa função da testemunha. Pode passar a próxima? Então, depoimentos, então, tudo que... Um deles ficou preso um ano, todas as histórias ali da dor, né, da solidariedade, das estratégias de sobrevivência, né? Eles tinham, por exemplo, uma biblioteca secreta nessa ilha, mas nós fomos com uma artista que se chama Manuela Cavalinho, que faz um trabalho impressionante, que ela nomeia como epigramas, tá? Quem tiver Instagram pode acompanhar, que são marcações e inscrições que ela faz, muitas efêmeras na cidade, para marcar esse texto de memória na cidade. Então, neste local, como a gente vê em algumas cidades, né, com essas placas, nesse local foi preso fulano de tal, foi torturado fulano de tal, nesse local aconteceu a prisão. Então, ela vai fazendo essas marcações, pode colocar a próxima, e como esse registro, né, de história, que sabemos muito bem, né, o quanto no nosso país são histórias apagadas, né, e que nós precisamos recuperar. Então, por exemplo, isso aí ela fez no próprio passeio, na Avenida Liberdade, eles chamavam esse corredor central ali das galerias onde ficavam presos de Avenida Liberdade, né. Próximo. Aqui, por exemplo, era uma sala que onde era essa biblioteca secreta, e isso tudo ela foi fazendo em função da conversa que a gente estava tendo, que eram os 2 livros que as pessoas que estavam presas ali mais liam, né, que eles, de alguma maneira, trocavam, que era a Revolução dos Bichos e o Trópico de Câncer, né, então, em 1984, né, então, ela fez essa marcação na parede. Próximo. Bom, então, para ir conectando com essa ideia, né, do escrever o impossível, eu trago aqui também uma outra experiência de uma exposição muito impressionante que eu vi em Paris, em 2019, que se chamou Manuscritos do Extremo, e que eram realmente situações em que pessoas eram desafiadas, né, a fazer registro de situações traumáticas em situações extremas. E aí eu trago aqui um exemplo, próxima, que era essa cadeira, por exemplo, onde uma pessoa foi torturada nessa cadeira, e ela faz um registro muito comovente, e talvez tenha sido isso que manteve essa pessoa numa certa força de resistência, embaixo da cadeira, com o que ela tinha disponível, que era furando, né, a parte de baixo da cadeira. Então, pode botar a próxima. Então, aí está o relato, né, dessa pessoa, e que eu acho que configura para mim o que eu estou chamando aí escrever o impossível, né? Ou seja, como fazer registro dessas situações como sobrevivência, né? E como essa missão tão importante da transmissão e do testemunho. E eu parto dessa ideia, né, de que sempre que nós escutamos um testemunho, nós somos responsáveis por esse testemunho, ou seja, nós estamos na mesma cena daquele que viveu, né,
e responsáveis em levar adiante, em poder acolher, né, esses registros e dar algum destino a eles. Próximo. E pensando nisso, eu escolhi aqui um poema da Ana Martins Marques, que é uma poeta, enfim, me ligo muito na poesia também, me alimento muito da poesia, que para mim também, vocês vão ver, esse poema, ele é pensamento exatamente do que eu pude falar até aqui, que se chama Tenho Quebrado Copos. Tá? Então, vamos ler juntos aqui. Ana Martins Marques escreve o seguinte: tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim, uma vez quebrei um copo com as mãos, era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não, e fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam na pia entre a louça branca e os talheres. Esses não quebram nunca. Ou no chão, espalhando-se então como um baque luminoso. Tenho recolhido cacos. Tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível. Pensando que está apagado para mim, em como... Pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos. Não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue, o sabor do sabão. Nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um, e por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos. Para isso, parece, deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi e que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Próximo. Então, incrível, né? Um lindo poema, eu acho que diz do nosso desafio, que é recolher esses cacos, entender por que eles quebraram, como quebraram, o que estão ainda quebrando. Mas eu trago esse trabalho da Nina Moraes, né, que é uma artista de São Paulo, um trabalho que eu vi há muito tempo atrás, que ela nomeou Das Lamentações. O próximo dá para ver mais de perto, ou seja, são vidros quebrados que ela expõe, né, como forma, de alguma maneira, de pensar, né, nesse texto que a gente encontra nessas formas quebradas, né? Eu acho que, para mim, isso é uma imagem precisa de algo que nós vamos ter que fazer juntos no Brasil, nesse trabalho de luto, que é ler essas cinzas, né? E buscar esses cacos, esses restos, e dar alguma dignidade a eles, né? Onde muitas situações não puderam ter, né, como antigo, né, o direito, né, a esse cuidado em situações de destruição. Seguinte. E aí, não sei se vocês conhecem esse método japonês, né, Kintsugi, que é muito lindo, né, e eu acho que tem essa conexão, que o quanto que no Japão, uma porcelana quebrada, ela é recomposta com laca misturada com ouro. E isso dá uma dimensão de valor ao objeto quebrado, né? Kin, em japonês, é ouro, tsuchi, emenda. Então, essa emenda com ouro. Então, esse trabalho de reconstruir esses objetos quebrados e manter vivo e legível e registrado essa ideia da cicatriz, né? Eu acho que nós temos que ir buscar e escrever as inúmeras cicatrizes, né, que ficaram desse tempo. E, de alguma maneira, é aceitar e valorizar as imperfeições também.
Eu acho que tem esse pensamento, né, de que algo quebrado tem muito valor, né, desde que a gente consiga, de alguma maneira, dar um lugar, né, a isso. O próximo. Então, aí tem outra imagem, né, lindo, né, assim, são objetos que são, eu acho muito comovente, assim, né, de pensar esse trabalho ali de reconstrução. Próximo. Então, isso que eu coloquei, então, sem linguagem nova, não há realidade nova, né? Então, eu penso a utopia, né, que é um pouco a palavra-chave, que é do seminário de vocês e que eu venho trabalhando há muito, muito tempo, né? Eu participo há uns 20 anos de uma sociedade internacional aberta a qualquer pessoa, se alguém tiver interesse, se chama Sociedade de Estudos Utópicos, né? Society of Utopian Studies, né? Que reúne acadêmicos e pensadores e interessados no tema das utopias no mundo inteiro. Essa associação publica muitos livros, organiza um encontro anual. E o que é mais interessante é que grande parte dos participantes deste grupo vem da literatura, né, da crítica literária, e é muito interessante, né, como que vários departamentos no mundo inteiro, as discussões políticas, talvez mais de frente, são feitas nesses departamentos, né, seja nos departamentos de literatura. Então, eu penso, pode colocar a próxima? Eu penso a utopia como a força de Eros, tá? Então, nesse sentido do Eros, como essa colagem, né? O Eros é aquilo, né, que, de alguma maneira, junta uma energia em função da vida, né? E isso na mitologia, e o Freud vai contrapor muito essa ideia do Eros e Thanatos, né? Como aquilo que congrega, que junta, e o Thanatos como aquilo que espedaça e quebra, né? Ou seja, é Eros que injeta desordem, né? O amor, que deveria estar no lema de nossa bandeira, junto com ordem e progresso, pois você sabe muito bem, né, a inspiração positivista em Augusto Comte é amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim. Assim, roubaram o amor de nossa bandeira, e esse furo, né, que nos deixa, pode colocar a próxima, que nos deixa desamparados, diante de uma ordem que nos massacra e um progresso que tem sido sempre para muitos poucos. A próxima. Então, Jardim Macalé conta essa história, né, não sei se vocês conhecem esse CD, numa canção que ele nomeia Positivismo, né, nesse álbum que se chama Amor, Ordem e Progresso. Então, o amor, com as suas lágrimas de Eros, né, para lembrar o último texto do Jorge Bataille, como uma estrela em chamas, dentro do coração das trevas desses tristes trópicos, né? Próximo. Então, aí, amor, ordem, progresso. Próximo. Em um país onde os assassinatos pelas forças do Estado se banalizaram, como nessa cena do enterro de Luciano Macedo, em uma cova comum no cemitério do Caju, no Rio. Vocês devem ter presente essa história, né? Luciano era um catador solidário que foi morto ao tentar ajudar o músico Evaldo dos Santos Rosa, no Rio de Janeiro, quando o carro branco em que estava foi atingido por 257 tiros, conhecido como os 80 tiros, né? Que, na verdade, foram 257. Evaldo, que era negro, também morreu tragicamente, deixando uma família inteira enlutada e engasgados com o trauma de terem testemunhado o massacre, pois estavam com ele no mesmo carro. Esse furo na bandeira é o olho ferido de nossa terra sonâmbula, como na clássica cena do Cão Andaluz, de Luiz Buñuel. Vocês têm presente essa cena, né? A navalha que fere o olho tem uma marca em sua lâmina, quando dizem, foi um engano. Muitas dessas cinzas ficam pelo chão
e o sangue é imediatamente apagado de nossas ruas. E assim tentam nos passar a ideia de que tudo está em ordem e no seu devido lugar. Mas a pergunta é, por que aceitamos isso? Próximo. Mas nem todos se calam. É assim que Camila, residente no Complexo do Alemão, vai com seus 4 filhos no Cristo Redentor para denunciar a morte de 4 crianças em 2019. Agatha Félix, Jennifer Gomes, Cauã Rosário, Cauã Peixoto e Cauê Ribeiro. Singelos cartazes com o nome e a idade de cada criança assassinada. Todas negras, mortas em operações da Polícia Militar. Vocês percebem que elas estão de costas para o monumento. Ou seja, eu diria que são os 5, um anti-monumento, que testemunham por todos nós. Eu vejo nessa imagem um espírito que anima, o que eu mostrei antes, o romance Fahrenheit. Como se cada nome fosse esse livro que foi salvo do fogo do esquecimento. Não sei se vocês têm, né, presente essa cena. Essa é uma cena, pouca gente sabe, né? Eu recebi de uma amiga que faz um trabalho social no Rio e fiquei muito comovido que, para mim, isso é um memorial, que eu chamo memorial minimalista, mínimo, registrado numa imagem e que, de alguma maneira, faz um contraponto com esse nosso em falta, né, de registrar essas memórias, essas histórias que vão se atropelando e as coisas continuam uma atrás da outra e a gente vai perdendo essa dimensão do registro. A próxima. O fogo não para. Imagino que vocês saibam que, em junho do ano passado, em torno de 100 garimpeiros legais invadiram uma aldeia indígena nas margens do rio Tapajós, no Pará, atacando a tiros e incendiando a casa da líder indígena Marisa Leusa Munduruku. Ela tem sido ameaçada de morte por lutar pelos direitos de sua comunidade a viver em paz em suas terras. Vocês devem imaginar o tamanho do desamparo que ela experimenta nesses tempos em que a destruição é moeda corrente. Próximo. Então, está aí a Maria Leusa Munduruku. Próxima. Pode botar. Bom, pode deixar essa aí. Fahrenheit Brasil e muitos outros incêndios. Outro que simbolicamente gostaria de evocar aqui foi a destruição do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, e felizmente, né, reconstruído e inaugurado no ano passado, em 2021, com uma linda exposição com o sugestivo título de Língua Solta. Essa é uma exposição que fez a curadoria de um amigo, Moacir dos Anjos, de Recife, e que eu agora vou falar um pouquinho para articular um pensamento sobre isso. A próxima. Um dos trabalhos presentes nessa exposição, e que gostaria de evocar aqui, é o trabalho da artista Hélida Tessler, intitulado Fósforos. Né? Aí vocês veem escrito em grego, né, nessa caixinha de fósforo. Na novela Fahrenheit 451, vocês devem ter presente, né, não sei para quem leu o texto ou para quem viu o filme do Truffaut, os livros eram guardados na memória e assim preservados. Dentro de uma sociedade distópica, onde não podia existir livros e eles eram queimados. Né? A função dos bombeiros era queimar os livros. Né? Hélida concebeu um trabalho que foi listar todos os livros queimados na novela de Ray Bradbury, bem como todos os livros mencionados no filme de François Truffaut. Não sei se vocês sabem, né, que o Truffaut, quando fez o roteiro do filme, ele incluiu no filme dele livros que não estavam no romance. Né? Então, é interessante, né? Mas ela listou também todos os livros e fez essa soma, né? Do romance e do Truffaut. E concebeu um trabalho artístico onde gravou em palitos de fósforo, que ela mandou confeccionar, cada autor dos livros de um lado do palito e de outro o título do livro, todos no idioma original do autor. Pode colocar a próxima? Então, aí vocês veem, não sei se dá para ver, né? Na caixinha de fósforo, nós vemos 122 palitos de fósforo invertendo o lugar do fogo. São 122 livros incendiários. Então, o livro não é mais queimado.
É ele que tem o poder de queimar, de acender chamas de vida que possam nos trazer o calor da vida. Assim, a potência do fogo ressurge, não como destruição, mas como uma pulsão criativa e construtiva. O trauma encontra um lugar possível de abrigo e os escombros têm agora uma chance de linguagem. Próxima. Então, é esse o trabalho da Hélida. Pode deixar na imagem anterior. Bom, estamos atravessando, né, no Brasil, e com tudo que a gente viveu, né, enfim, eu acho que já foi muito sentido, falado, mas nunca o suficiente, né? Como eu lembrei, né, essa incompreensão que eu me dirijo sempre, mas atravessando uma experiência da peste, né, para lembrar a atualidade do texto do Albert Camus, que tem nos tirado, e ainda nos tiram o chão, né? E, como eu falei antes, a contaminação se dá em vários níveis, e talvez o vírus da Covid não seja o mais letal. Uma primeira contaminação se dá no campo da linguagem, né, infectada por um discurso da estupidez que parece ter tomado conta do espírito desse país. Estamos assistindo atônitos uma verdadeira hemorragia dos princípios que regem a linguagem. Linguagem que a psicanálise desde sempre acolheu em seu trabalho de escuta do sofrimento humano. Vemos ruir nos discursos dos tiranos de plantão a função do significante, cujo valor é justamente suspender os sentidos absolutos. A força da metáfora, o tensionamento constante entre o dito e o dizer. Se inaugurou de forma assustadora uma relação com a linguagem que se dissemina em espaços de vociferações e discursos de ódio. Bom, vejam que nós estamos vivendo nessa semana pós-eleições. É algo impressionante que, de alguma maneira, eu acho que deve nos inquietar para que a gente entenda minimamente esse estado das coisas. São falas que surgem de forma imperativa, em que aquele que fala tenta impor ao outro a forma como deve ser escutado. Nesse sentido, qualquer coisa pode ser dita, já que há uma única mensagem a ser escutada. Em outras palavras, né, constatamos um empobrecimento radical da linguagem. A próxima. Próxima. Então, esse é o livro que eu mencionei para vocês há pouco, né? Do Mauro Mendes Dias, esse ensaio onde ele analisa no detalhe esse esfarelamento da linguagem, nesse livro, então, que ele intitula O Discurso da Estupidez. E ele lembra, logo no início do livro, uma passagem do Victor Kempler, A Linguagem do Terceiro Reich, que eu vou ler um pequeno parágrafo aqui para vocês, para verem como nós estamos vivendo isso de forma assustadora, na mesma dimensão do que foi vivido naquela época. Diz assim o Klemperer: o nazismo se embrenhou na carne e no sangue das massas por meio de palavras, expressões e frases que foram impostas pela repetição milhares de vezes e foram aceitas inconsciente e mecanicamente. Palavras podem ser minúsculas doses de arsênico, são engolidas de maneira despercebida e aparentam ser inofensivas. Passado um tempo, o efeito do veneno se faz notar, tá? Fecho aspas. Talvez essa seja a memória mais fundamental que temos que enfrentar no trabalho de luto que temos pela frente. Como iremos reconstruir esse país depois de tantas destruições, recolher as cinzas espalhadas e perdidas para que possamos lê-las e ouvi-las? Essa será uma travessia árdua, pois, como todos sabem, o Brasil carece de memoriais, de espaços que possam cuidar das cinzas que queimam sob nossos pés. Quando nem mesmo os vestígios são preservados e se apaga de forma furiosa e sistemática até mesmo os rastros, dificilmente teremos uma chance de fazer um corte nessas vociferações da história e neste bafo do porão, né, como dizia o Ernst Bloch, que impõe sempre as mesmas violências. Próximo.
Esse estado de coisas pode ser visto de forma precisa, por exemplo, no trabalho da artista libanesa Mona Hatoum, intitulado, então, Self-Erasing Drawing, né? Desenho de autoapagamento. Né? Vocês veem aí esse mecanismo circular como um grande relógio com duas hastes, né? Onde uma vai fazendo essa inscrição na areia e essa outra haste vem logo depois apagando a inscrição. Né? Então, esse é um trabalho que diz, né, desse desafio, né, que é o registro e o apagamento, o registro e o apagamento, o registro e o apagamento. Né? Qual é a pergunta aí que se impõe? Como parar essa maquinaria violenta que destrói todos os vestígios? Então, é preciso incluir um outro ponteiro nesse mecanismo, que possa entrar em cena, colocar os pés na areia e redesenhar os vestígios soterrados para que ainda nos contem as suas histórias. Exatamente como fez Márcio Silva, né, que faleceu agora recentemente, né, se vocês, né, acompanharam essa notícia, na cena importante que todos nós testemunhamos na praia de Copacabana, e recolocar no lugar as cruzes derrubadas na areia. Pode pôr a próxima? Então, há um tempo atrás, eu escrevi um pequeno texto que eu nomeei como Copacabana, Praia de Memórias, né, onde comento, então, o gesto do taxista Márcio Silva, reagindo a um homem ensandecido que entra na praia derrubando as cruzes de uma manifestação da ONG Rio da Paz em homenagem aos mortos da Covid. Né, vocês sabem, né, que o Márcio havia perdido o filho Hugo, de 25 anos, dias antes, e lutado ao ver a cena, ele põe os pés na areia e vai recolocando uma a uma as cruzes no lugar. Esse gesto que nos lembra tanto a revolta, que nos lembra muito, né, a revolta de Antígona diante de Creonte, teve uma repercussão internacional. Eu reencontro o Márcio, pode colocar próximo? Eu acho que está muito presente, né, para vocês, tem um vídeo assim mostrando, né, essa cena, acho que tem mais uma, né, que eu coloquei ali, isso. Bom, um pouquinho que eu vou acender a luz aqui na minha sala, que está anoitecendo. Reencontro o Márcio um ano depois. Como o trabalho de taxista está difícil, ele tem feito delivery para um supermercado que fica em frente ao cemitério São João Batista, em Botafogo, onde o seu filho foi enterrado. Hugo, ainda tão jovem, deixou um filho, Arthur, de 5 anos de idade, que anuncia o Brasil que está por vir. Que narrativas o pequeno Arthur vai poder nos trazer desses tempos? Márcio perdeu um primo pela Covid, que era enfermeiro, em um hospital, e sua irmã está internada, né, naquele momento em que eu acompanhei essa notícia, em estado grave, também pelo vírus. São muitos lutos. Ele voltou à cena pública, reagindo às declarações do Bolsonaro, insistindo que é preciso respeito pelos enlutados, e que cada vez que ouve essas falas, a ferida se abre novamente. Se refere mais precisamente àquela cena dantesca, horrível, né, em que o Bolsonaro ironiza uma morte por asfixia. Quando um presidente de um país chega ao ponto de imitar jocosamente um paciente sem ar na UTI, com sons guturais, como aconteceu, né, há um tempo atrás, nos deparamos mais uma vez com o ar desses tempos abomináveis e intoleráveis. Faz essa cena, né, responsabilizando o próprio paciente pela contaminação por não ter aderido ao tratamento inicial com os medicamentos já comprovadamente rejeitados pela ciência. Márcio, nesse momento, já tinha se vacinado, né, por fazer parte de uma comunidade quilombola, mas a vacina que efetivamente precisamos, a que nos proteja dessas violências todas, ainda não encontramos. As palavras de Márcio, um ano depois da morte do filho, nos apontam um caminho, né? Que eu cito um depoimento dele, isso um ano depois. Né? É uma saga difícil. Nem todos têm estrutura para aguentar. Quando fui reconhecer o corpo, eu rezei. Não consegui nem olhar direito.
no meio do corredor, voltei e fui me despedir. Aquilo ali é doloroso. Você não pode dar um abraço, um beijo e nem vestir a pessoa. É um martírio até mesmo para enterrar, com uma fila de 4 horas de espera e só 8 pessoas. É uma dor que as pessoas precisam entender e ter mais empatia. Fecho aspas. Então, são muitas memórias que são queimadas. Sabemos que não é possível pensar o tema da memória sem pensar na função do esquecimento. Eles estão sempre lado a lado, como uma espécie de vaso comunicante. Não podemos lembrar de tudo sempre. O traumático impõe um limite à consciência. E essa ferida fica ali guardada e soterrada. Aparece de formas diversas por alguns disfarces. Freud vai desenvolver uma reflexão importante sobre esse tema, evocando a ideia de lembranças encobridoras. Para quem é mais familiarizado, eu não sei, com a psicanálise, sabe que esse é um conceito muito importante, do Freud, as lembranças encobridoras. Poderíamos pensar essas lembranças como espécies de curativos que, paradoxalmente, velam a ferida, mas também a revelam. O curativo não nos deixa ver a ferida de forma direta, mas também não nos deixa esquecer que ela está ali. Estamos ali nesse impasse, nesse engasgo entre não poder lembrar e não poder esquecer. É isso que faz com que estejamos capturados em uma maquinaria de repetição, pois o traumático insiste em cavar o seu lugar. Para que possamos dar um contorno ao trauma, precisamos fazer registro, escrever, narrar, compartilhar, acionando assim essa lembrança e se assegurando de sua presença, podemos em parte nos deslocar dessa compulsão à repetição, deste impasse entre o impossível de lembrar e o impossível de esquecer. Está claro isso? Esses dois impossíveis, que estão colocados frente a frente. Por vezes precisamos esquecer, desde que o traumático não se perca nessa história coletiva. Como evoca Paul Ricoeur, ao mostrar que esquecer não necessariamente apaga a memória. Teremos sempre as cinzas. Ele diz o seguinte, Ricoeur, eu cito, o esquecimento pode estar tão estreitamente confundido com a memória que pode ser considerado uma de suas condições. Ele escreve isso num livro maravilhoso, eu acho super importante, chama Memória, a História e o Esquecimento. Uma tradução pela Unicamp, muito boa. Aqui estamos, então, tocando o tema da inscrição. Para ler as cinzas, é preciso que elas sejam recolhidas e que possam se desenhar como um texto, mesmo que tenhamos que reinventar uma gramática para elas. Sem cinzas, não há texto. Sem leitor, não há leitura. Sem cinzas e leitor, não há história. E sem história, não há futuro. Jean-Louis Deotte, um autor fundamental para esse debate, em seu livro Catástrofes e Esquecimento, As Ruínas, a Europa e o Museu, traz uma contribuição importante ao evocar a questão dos traumas, que ele nomeia como imemorial. Refere-se aqui aos crimes contra a humanidade, por exemplo, apontando que são recordações enfermas de inscrição. Ele diz o seguinte, uma recordação de antes da memória e do esquecimento, em falta de memória e esquecimento, um corpo, um acontecimento que aspira à sepultura, à libertação, ao esquecimento e à conquista da memória. Como esquecer o que não possui memória? Essa é uma pergunta que ele se coloca ali nesse texto, Como esquecer o que não possui memória? Como esse dano ele é feito a toda uma comunidade, mesmo que encarnado por vezes em algum sujeito ou algum grupo, é a comunidade inteira que não pode esquecer. Acho que esse é um pensamento muito importante.
Dewott vai mais longe ainda, dizendo que o desafio desse furo na memória é uma herança terrível também para as gerações que virão. Sabemos bem que é impossível abrir novos futuros sem recolher as cinzas, montar arquivos para abri-los à leitura. A psicanálise, né, que é também o campo que eu dialogo aqui, né, que estou trazendo aqui para vocês, nos abre um caminho para adensarmos esses diálogos interrompidos com a polis. A história é algo vivo, como um texto que, ao agregar uma imagem nova, uma palavra inédita, ressignifica tudo aquilo que tinha sido dito antes. O passado é um registro em movimento. E é justamente esse o fio condutor do processo analítico, né, como vocês sabem, que aposta que narrar uma vida, da forma ao sem forma de uma experiência, abre espaço para que o sujeito encontre novas posições diante do texto da sua história e escape à tirania das compulsões repetitivas da história e de seu sintoma. Esse texto que podemos escrever é uma espécie de obra aberta, na qual convocamos nossa liberdade de imagens, nosso direito à revolta, nossa esperança de novos lugares para a memória. Próximo. Foi exatamente isso que fez o artista Fernando Piola no cenário do DOI-CODE em São Paulo, na rua Tutóia, onde muitas pessoas foram torturadas durante a ditadura civil-militar no Brasil. Vocês devem... Quem chega no aeroporto de Congonhas e vai para o centro de São Paulo, normalmente passa ali pela rua Tutóia, né, diante dessa delegacia de polícia, e que agora, enfim, vou contar um pouquinho o trabalho desse artista, né. Ele inventou um memorial, né, como eu disse, em nosso país tão carente de memoriais, ao conceber uma intervenção artística que ele nomeou Operação Tutóia. O que ele fez? Ele se apresentou na delegacia de polícia, né, que herdou o prédio da época da ditadura, como um agente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, como um voluntário para cuidar do jardim da delegacia. Tá? E ele trabalhou durante 2 anos, pode botar a próxima, plantando só folhagens vermelhas. Tá? Pode colocar uma próxima. Então, de maneira silenciosa, ele fez brotar espaços de vida e memória nas plantas como um jardim de sangue. A monocromia da paisagem não chamou a atenção dos policiais, mas seu registro silencioso contava essa história ainda viva nas paredes daquele espaço. 2 anos depois, ao perceberem o texto dessas cinzas, estampado como um grande luminoso, né, na frente da delegacia, e ao perceberem o que esse texto vegetal dizia, destruíram o jardim. Mas a destruição do jardim não dissolveu a imagem que Piola nos ofereceu. Ele expõe um registro de toda essa ação, fazendo acompanhar suas fotos com a história da violência que aquele local abriga. Recupera, portanto, a dignidade das cinzas de memórias que se depositaram nesse lugar. A próxima. Então, fico imaginando, né, outro jardim de flores vermelhas brotando na frente do Congresso Nacional, naquele dia, como eu mencionei há pouco, vergonhoso para a história de nosso país, quando um torturador foi se lembrado pelo então deputado, que perversamente lembra a tortura que a presidente Dilma Rousseff também sofreu nas mãos desse criminoso. Agora, no sábado, né, teve o show do Chico e da Mônica Salmaço aqui em Porto Alegre. Não sei se alguém já viu, imagino que tenha passado no Rio, não sei se já... Mas foi o primeiro show depois das eleições. Foi muito comovente, porque em determinado momento todo mundo começou a gritar e era a Dilma que foi assistir, né, e foi um momento bonito, assim, né, dessa sensação de recuperação, né, e nessa... ali do auditório, que era a Viana, com, enfim, 2.000, 3.000 pessoas juntos, né, podendo celebrar, né, esse outro momento. Então, a pergunta se impõe: por que a memória coletiva do nosso país não foi consistente o suficiente para conter esse trauma que se reatualiza, produzindo uma ferida na consciência? A memória parece estar adormecida,
anestesiada, já que não há velamento nessas declarações, que, como todos sabem, são públicas e ditas e repetidas inúmeras vezes. Trago aqui mais uma anotação do Brasil Fahrenheit, né, do Brasil que queima suas memórias. Próximo. Alguém aqui sabe da história da usina de Cambaíba, não? Sim ou não? Não vejo. Bom. Olha que coisa impressionante. Isso é muito aí perto de vocês, né? Mas é uma história que é pouco conhecida, ao mesmo tempo deveria ser muito, muito conhecida, né? Precisamos urgentemente multiplicar, então, os memoriais nesse país para que a geração que virá depois de nós possa ler as cinzas de nosso tempo. Bom, imagino que alguns de vocês tenham presente o depoimento de Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS, a Comissão Nacional da Verdade, sobre a usina de cana-de-açúcar de Cambaíba, que fica em Campo de Goytacazes, aí no Rio de Janeiro, onde foram incinerados dezenas de corpos de presos políticos. Se vocês entrarem no site da Comissão da Verdade, esses vídeos estão disponíveis. Não precisa nem entrar no site, né? Se botarem no Google, o Cláudio Guerra, usina de Cambaíba, vocês vão ver uma visita à usina e ele contando em detalhes o método que eles usavam para incinerar esses corpos de pessoas, muitas vinham de Petrópolis, umas de São Paulo, que eram torturadas e queimadas nos fornos da usina. Então, Cláudio Guerra conta em detalhes todas essas operações num livro publicado em 2012, é um livro difícil de ler, mas importante de ler, que se chama Memórias de uma Guerra Suja. A maioria dos corpos vieram de sessões de tortura da Casa da Morte em Petrópolis, que, pelo que eu sei, né, eu até não fui investigar isso mais de perto agora, foi tombada pelo Conselho Municipal algum tempo atrás, né, por sorte, né. Entre os mortos que foram incinerados por Cláudio Guerra, pessoalmente, né, ele comandou pessoalmente essa operação, estão Ana Rosa Kuczynski e seu companheiro Wilson Silva, né. Ana Rosa era professora da USP e irmã do jornalista Bernardo Kuczynski, né, que escreveu esses romances muito importantes, né, que é o K e Você Vai Voltar para Mim, né, onde ele conta, também com um pouco de ficção, a história da irmã dele, da Ana Rosa. Também foram incinerados ali dirigentes históricos do PCB, como João Macena Mello, Luiz Inácio Maranhão, Davi Capistrano e Fernando Santa Cruz Oliveira, né, o pai do presidente da OAB, não sei se continua ainda, né, na presidência da OAB. Próxima. Olha só, então, o que acontece? Em março de 2019, parte da usina foi destruída. E o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação para identificar os responsáveis. Esses atos de barbárie são uma espécie de segunda morte, um assassinato da memória, e tudo isso acontecendo sob os nossos olhos. A trama é macabra. E vou poupar vocês os detalhes da descrição dessa operação, mas, como eu falei, pode ser visitada, para quem tiver interesse, na documentação que é acesso público da Comissão Nacional da Verdade, ou no livro do Cláudio Guerra. Próximo. Uma usina de cana-de-açúcar. Herança colonial de um Brasil escravocrata, atualizando as lógicas de poder dos senhores de engenho. A usina de Cambaíba, hoje abandonada, pertencia à família de extrema-direita de Eli Ribeiro Gomes, que foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro, no período de 67 a 71. Amplamente comprovados os benefícios que a família recebia pelos serviços prestados. Os corpos chegavam em sacos, muitos já mutilados. Escreve Cláudio Guerra, né, diz, o forno nunca era desligado, e as operações passaram a correr no fim do expediente. Os resíduos virados em pó no forno da usina eram jogados numa piscina, que na verdade era um poço de vinhoto, resíduo de cana-de-açúcar, hoje usada para fazer adubo. Tá? Página 52 do livro do Cláudio Guerra. Vocês percebem, né? Enfim, guardando as devidas proporções, a lógica de Auschwitz, que nós tivemos aqui no nosso país, né, num método que era justamente apagar os rastros, mas que nós, e isso o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, enfim,
trabalho que algumas pessoas têm feito, né, de forma muito importante e difícil, iremos buscar sempre as cinzas onde elas estiverem. A destruição que vivemos e viveremos nos próximos anos será extrema. Vamos precisar multiplicar os memoriais, inventar novas estratégias de memória e multiplicar os museus. Próximo. Então, esse é uma iniciativa, tá? É um museu que foi inaugurado recentemente junto à Associação Psicanalista de Porto Alegre. É um museu virtual, tá? Convido vocês a visitarem, eu coordeno junto com essa colega e uma equipe de pessoas, onde a gente tenta ali, funciona como museu convencional, né? Com acervo, com galerias, com exposições, onde a gente tenta justamente fazer esse trabalho, né, de registro, enfim, vários projetos que estamos trabalhando ali, não vou me deter, quem tiver interesse ali pode visitar. Então, se trata de um museu aberto a acolher as histórias dos que não tiveram ainda a chance de um lugar de pouso para as suas histórias. Nós abrimos o museu com 2 exposições, uma sobre a destruição da usina de Belo Monte, tá? E que produziu, né, vocês sabem, né, uma violência muito grande na vida de milhares de pessoas. E outro, um trabalho de um usuário do CAPES que passou a vida inteira recolhendo papéis e recuperando um a um, dobrando de forma delicada e construindo uma espécie de arquivo silencioso com seus gestos. Próxima. Esse é um vídeo, mas que eu vou mostrar em 3 imagens, tá? Muito interessante, de um artista que eu gosto muito, um vídeo artista que é o Gary Hill, que ele nomeou Mediações. São muitas vozes soterradas, apagadas, silenciosas. Gary Hill nos dá uma imagem precisa do que estou falando com esse trabalho. Mediação, onde vemos, né, vocês estão vendo em um alto-falante, que vai dizendo um texto, que vai sendo pouco a pouco silenciado pela areia que o artista vai depositando lentamente com as mãos. Pode colocar a próxima. A próxima. É um vídeo, tá, que vocês podem ver, então tem todo esse trabalho que a gente vai escutando, que tem um áudio, e vai vendo essa voz sendo enterrada e abafada, até que a gente só escute ali um murmúrio, um sussurro por debaixo da areia. Então, nosso trabalho e compromisso ético, né, como cidadãos, como intelectuais, como psicanalistas, né, como professores, como testemunhas desse tempo, é ouvir esses murmúrios que ressoam por baixo da terra e ampliar a sua voz. Próximo. Como fez, né, nesse trabalho do Nuno Ramos, que ele nomeou Luz Negra, tá? Que é um vídeo também, um vídeo longo, que também acesso na internet, se vocês quiserem ver a performance, que para mim o Nuno Ramos é um dos grandes artistas brasileiros, né, que tanto tem feito pela memória do nosso país. Ele fez aquele trabalho, não sei se tem presente, que se chamou Carandiru, que durante 24 horas, né, durante 1 hora, várias pessoas ficavam lendo o nome dos 111 presos, né? Isso foi uma performance que ele fez. E outra performance também mais recente, e que se tornou um filme feito pelo Eric Rocha, filho do Glauber, né? Que chamou Cortejo Fúnebre em Marcha Ré. Não sei se você tem presente essa performance, que foi 100 carros na Avenida Paulista, que fizeram um cortejo fúnebre andando em marcha ré, ali do prédio da Fiesp até o cemitério da Consolação, né? Isso gerou um filme que foi apresentado no Festival de Berlim, mas há fragmentos que tiver interesse, né, de ver. Mas eu queria, enfim, falar rapidamente desse trabalho que se chama Luz Negra, que ele fez em parceria com o Paulo Klimachowska. Então, nessa performance, há um enterro de uma enorme caixa de som, como se fosse um grande caixão. E depois de ser enterrada, a gente começa a ouvir debaixo da terra um regurgitar dessas raízes de memória. Ou seja, começamos a ouvir o Nelson Cavaquinho cantando o Juízo Final. Vocês têm presente a música? Né? Enfim, não vou cantar aqui para vocês, mas só para lembrar os versos, né? Acho que os versos já lembram a melodia, né? Um sol há de brilhar mais uma vez. A luz
há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Estou me encaminhando já para o final, pode colocar a próxima. Dessa terra, então, cheia de cinzas, brotará a vida, como no trabalho da artista colombiana Sônia Salcedo, que construiu também uma espécie de memorial com mesas do tamanho de túmulos, superpostas umas sobre as outras, sobre uma camada de terra e sementes. Então, a gente vê que as sementes vão germinando e abrem fendas e furo para chegar a um lugar de luz. Espaços de memória e utopia que reafirmam insistentemente o que nomeei como dignidade das cinzas. Diante de tantos desamparos, fazemos aqui um esforço de palavra para que algum campo de pouso seja possível nessas quedas. A psicanálise tem muito a contribuir para pensar uma política que adense esses registros e monumentos de memória. Quando Paul Celan escreve o verso, cito, "O mundo está partido, devo carregar-te", indica nosso compromisso com esta memória. Derrida, em um ensaio que intitulou Como Não Tremer, lembra que em alemão, tragen, tá, que é carregar-te, é um termo usado na gestação. A mãe que carrega um nenê que ainda não tem apoio no mundo. Assim, nós carregamos os que não têm ainda apoio ou o perderam, como no luto, ao carregar as histórias que testemunhamos. Esse é um lugar de responsabilidade. Uma colega, Manuela Matos, que há pouco tempo até deu à luz ao seu primeiro filho, né? Ela me lembrou algo tão importante, né? Uma estudiosa do Walter Benjamin, que eu não tinha me dado conta. Que Übertragen, em alemão, é o termo usado para nomear o que move a prática psicanalítica. Ou seja, a transferência. Né? Próxima. Estamos em uma travessia em que muitos já naufragaram. Temos todos o dever de testemunhar por aqueles que tiveram suas vidas interrompidas violentamente. Precisamos ter força e continuar ativando esperanças autênticas e nosso direito a viver em um país mais solidário, mais tolerante, que respeite as diferenças e não destrua o que temos de mais precioso, que é o nosso direito a imaginar novos futuros. É um pouco, eu acho que o tema do seminário, né, aí que vocês organizaram. Uma cena que me comoveu especialmente, como uma imagem do que estamos vivendo, foi o jovem Ashraf Sabir, de 16 anos, que atravessou, enrolado em garrafas plásticas, do Marrocos para tentar chegar na Espanha. Eu não sei se vocês têm presente também essa cena. Pode colocar a próxima. Seu projeto foi abortado pela polícia, que não soube reconhecer seu feito heróico e humano, demasiadamente humano, de buscar uma vida melhor. Próximo. Fui ler um pouco sobre Sabir e encontro o verso de Paul Celan. O mundo está partido, devo carregar-te. Ele foi abandonado pela mãe e perdeu 5 anos atrás a mãe adotiva. Foi novamente adotado por uma viúva e morava em Casablanca. Mas a recepção que ele recebeu foi esta. Próximo. A próxima. Essa cena me fez lembrar de mais um trabalho de um artista que gosto especialmente, que é o Francis Allies. Ele elaborou um vídeo que ele intitulou Don't Cross the Bridge Before You Get the River. Não atravesse a ponte antes de chegar no rio. Olhem só que incrível, né, essa sincronia, essas sintonias, né, que um pouco essa linha associativa que eu fui criando com imagens aqui em meu texto para compartilhar com vocês. Esse trabalho do Francis Allies, feito muito antes, né, ele foi feito no Estreito de Gibraltar, entre justamente Marrocos e Espanha. Então, é um trabalho tudo a ver com utopia, né? Ele concebe e pensa essa ideia de que crianças entram no mar
no litoral do Marrocos, no mesmo momento em que crianças na Espanha também entram no mar. Isso é um vídeo, né? Vocês veem na internet, é bacana que tu vê o vídeo acontecendo simultaneamente de um lado e de outro, né? A ideia é imaginar este encontro em algum ponto entre a Europa e a África. Cada criança carrega em sua uma embarcação os seus chinelos, que eu chamaria os chinelos da imaginação, que lhe devolvem um espaço de sonho, de desejo e de esperança. Ou seja, esse é um trabalho que interroga essas fronteiras e todas essas distâncias mantidas com tanta violência. Próximo. Então, isso é a utopia, né? Esse encontro ali em algum ponto, né? Nessa ordem do... Como a utopia tem a ver com esse impossível, esse irrealizável, mas de alguma maneira que aciona um desejo, né? Esse desejo do impossível, né? Enfim, depois na conversa ainda eu posso retomar alguns elementos mais específicos da questão da utopia, até a partir do texto do Moros, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Para finalizar, então, temos que cuidar desses nomes. A próxima, acho que tem mais uma aqui isso. Aí ele expõe depois, né, as embarcações, né? Mas o trabalho, basicamente, é um vídeo, né? Ali a gente pode ver algumas imagens no fundo, ali na parede, e esse vídeo com esse trabalho. Temos que cuidar desses nomes que continuam a serem riscados nas margens da história, né? Ashraf Sabir, Marielle, Edivaldo, Luciano Macedo, João Alberto, né, o Beto, que foi morto aqui dentro de um Carrefour, em Porto Alegre, Agatha Félix e tantos outros. Que a caixa de fósforos de Hélida Tesser nos traga a luz para reacender esses nomes. Lembro aqui, né, para concluir, um poema da Conceição Lima, uma poeta de São Tomé e Príncipe, um poema que ela intitulou Vim para acender o teu nome, né, que diz o seguinte: vim para acender teu nome nas pálpebras do poema, o teu nome em excesso e carência, germinado na atônita face de cansados deuses. Mas a multidão cavalga o dorso de díspares caminhos, e alguém em mim pergunta pelos antepassados. Regresso do fundo da memória e do esquecimento. Em relação à memória e esquecimento, evoco aqui uma outra escrita impossível, né, que tem a ver com o título da minha fala, Escrever o Impossível, do artista Johann Gers. Pode colocar, Rita, por favor, a próxima. Esse é um trabalho impressionante e que, enfim, também, para mim, é muito eloquente desse tema, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, e que fala dessa escrita que fica submersa à espera de uma leitura. O que foi esse trabalho? O Johann Gers, com um grupo de alunos, durante a noite, de forma clandestina, esse é o quartel-general da Gestapo, né, enfim, é um museu, e ele vai nesse local e retira os paralelepípedos, né, do pavimento, né? Pode colocar a próxima. Então, eles retiram os paralelepípedos e fazem uma inscrição em cada paralelepípedo de todos os cemitérios judaicos da Europa, né? Escrevem, acho que tem uma outra mais aí. Então, escrevem, nomeiam, né? Então, o nome desses, e recolocam a pedra no lugar com a escrita para baixo. Ou seja, há um texto ali, mas é um texto que é vivo, está presente, mas ele não é acessível à leitura, né, no primeiro momento. Eu acho que tem algo ali desse trabalho do ler o impossível, escrever o impossível, né, desse trabalho com a memória, um trabalho muito, muito impressionante, que ele são 2.146 pedras, né, que ele nomeou Monumento contra o Racismo. E agora sim, tá? Efetivamente, para finalizar e atualizar o último projeto do nosso Museu das Memórias Impossíveis, pode deixar a última imagem, não deixar sair.
Um dos trabalhos que a gente fez durante a pandemia se chamou Inventário de Sonhos. Tá? Nós recolhemos, estamos até agora recolhendo, a ideia era até acabar as eleições, sonhos de pessoas que nos enviavam, né, anonimamente, voluntariamente, né, um projeto, um relato de sonhos que, durante a pandemia, e que de alguma maneira achava que tinha a ver com a situação política, né, do país. A gente era um questionário muito simples, que é o relato do sonho, e a gente pedia algumas associações, e a gente recebeu em torno de 1.000, até o momento, 1.300 sonhos, tá? E isso vai ser um arquivo público, né? Nós vamos abrir essa exposição ano que vem para pesquisa, né? E um pouco retomando outro projeto, né? Que vocês talvez conheçam, Os Sonhos do Terceiro Reich, né? Que também foi todo um trabalho de como poder ler a história e poder ler o trabalho do ponto de vista da história política a partir dessa produção do inconsciente. E é impressionante o que nós encontramos, né? A gente já publicou vários artigos, fizemos já um dossiê numa revista aqui em Porto Alegre, depois que tiver interesse sobre esse tema, mas eu queria finalizar com um sonho, tá? E depois a gente abre para uma conversa, tá? Então, que para mim é uma escrita impossível, né? Esse relato de um sonho que nos desafia, né? O sonho como esse texto tão incrível, né, que a gente produz todas as noites, nem sempre dá importância a eles, né? É como aquela maquinaria da Monatum, né? A gente registra e apaga, e eventualmente algumas pessoas dão mais atenção a isso, escrevem seus sonhos, né, falam, né, comentam, falam em análise ou comentam, né, e poder ouvir esses sonhos e que ele nos ajude também a pensar, sabe, sobre aquilo que nem sempre, é como essas pedras, né, tá ali um certo murmúrio, mas nem sempre a gente tem acesso a eles, ou tem acesso de forma disfarçada. E para mim a utopia tem muito a ver com isso, sabe, como esse texto que está ali como uma pulsão, com uma promessa de pulsão, e que nem sempre a gente acessa, porque a gente se anestesia, né, diante desse desafio, que no fundo é desejar, né? Para mim a utopia tem muito mais a ver com um desejo de utopia, né, essa ideia de acionar essa condição da imaginação. Então, vocês sabem que os sonhos são produções psíquicas, né, que tentam nos abrir esses caminhos, mesmo quando nos mostram os espaços confinados. Eles surgem como uma gramática enigmática que exige um trabalho de leitura, né, um trabalho de associação, um trabalho de imaginação, um trabalho de memória, nos colocando perguntas sobre que texto é este que fala em nós, e que, com tantas imagens surpreendentes. Então, temos, portanto, uma chance de abrir brechas nos espaços confinados que muitas vezes a vida nos joga. O sonho surge como a utopia, como um despertar, um sinal, um alerta, um chamamento, um esforço de linguagem, uma senha, um registro. Como lembrou Freud, o sonho surge como uma formação do inconsciente, colocando em questão os lugares de fala do sujeito, desde onde fala, desde onde é falado, deslocando o falante de uma suposta posição de domínio do controle pela consciência. E o sonho, então, que eu vou trazer, eu nomeei, a gente até trabalhou esses sonhos e demos título a ele, que vai estar na exposição. A gente poderia nomear esse sonho A Filha da Morte, tá? E eu finalizo com esse relato e duas associações. A pessoa que viu esse sonho relatou da seguinte forma. Percebam bem, tentem montar a imagem desse relato. Durante os dias de confinamento da pandemia em 2020, eu sonhei com a morte encarnada. Ela deveria buscar um ser de cada casa que visitava. Com tanto trabalho, ela me deixou responsável por embalar e nutrir o seu bebê. Eu estava sentado de frente para aquele ser, cujo gênero eu não pude descobrir. A morte me entregou o seu bebê, que parecia ter poucos dias de vida. Junto dele, um vidro de uma sinergia de olhos. Com líquido dourado, eu deveria ungir a criança
que estaria protegida da colheita da sua progenitora. Eu, que nutri o bebê, achei justo me proteger com o mesmo óleo, mas não tentei com a morte minhas intenções. Ela se levantou e deixou minha casa pela porta. Por alguns segundos, enquanto a morte fechava a porta, pude ver do lado de fora o caos alaranjado de casas sobrepostas que lamuriavam a visita que estava por vir. Muito impressionante, né, em termos de imagem, assim, esse sonho, né, que mostra a experiência da morte que quer viver, né, esse registro de memória, né, que quer fazer marca. E a gente pode pensar aí na morte dos desaparecidos, né, dos corpos que não foram encontrados, dos lutos não resolvidos, dos criminosos que não foram julgados e presos. Então, isso de poder se aproximar da morte com esse olhar da vida, né, encontrar as palavras, o tempo, o ritual, o trabalho de luto, o cuidado, o tempo da dor, o tempo da memória, sobretudo da memória. Né, acionar, então, esse acolhimento do desamparo. Acho que esse é o nosso desafio, né, essa aposta que a gente tem pela frente. Eu chamo isso, ao mesmo tempo, de utopia, né, no sentido, né, do que o Thomas Moros vai comentar, né, no seu livro, que é muito mais esse trabalho, né, de reconstrução do mundo, né, porque vocês sabem bem, né, que o Moros inicia o texto da utopia mostrando que a ilha da utopia foi uma ilha produzida pelo trabalho humano. Não era uma ilha que se encontrou na natureza. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Né, algo muito óbvio, né, que nós estamos diante ali de um trabalho ficcional, né, de construção desse texto ficcional, mas que de alguma maneira aciona, né, esses desejos tão importantes, né, e que muitas vezes, né, ficam apagados, né, rasurados, e tem aquela passagem também, né, muito incrível, em que no livro do Moros, e essa pessoa que vai relatando ali para o rei essa ilha maravilhosa, né, que não se trata de um saber antecipado do que seria o mundo ideal, mas simplesmente montar uma ficção para a gente poder questionar o tempo presente, o aqui e agora. Alguém pergunta, né, se tem presente essa passagem, né, alguém pergunta, onde fica essa ilha? E quando esse narrador diz algo, alguém que está ali na cena tosse e não se escuta. Então, o Moros cria ali um artifício ficcional, né, justamente para mostrar esse lugar, né, muito preciso assim da utopia, que ela tem a ver sim com o impossível, com isso que ainda não pode ser dito, com essa incompreensão a que eu me dirijo sempre. Agradeço a atenção de vocês, né, a paciência, talvez tenha me alongado aqui um pouco, mas, enfim, temos ainda aí um bom tempo para a gente poder conversar, e espero, né, que um pouco aí desse... Foi o que eu imaginei, né, organizar em função também desse momento que a gente está vivendo, e poder recuperar de uma maneira bem prática, né, eu acho que uma tarefa muito importante que temos todos pela frente, uma tarefa de responsabilidade, né, de testemunho, diante de um país que talvez a gente não consiga realizar essa tarefa, talvez ela seja para a geração que virá depois de nós, ou para os nossos netos, né, porque a história do Brasil, há muito tempo, né, eu acho que a nossa história mostra uma sucessão de decepções, de fracasso, né, mas ao mesmo tempo, como está no título, né, de vocês, de resistência também, né, de força de resistência que nos mantém vivos, né, então agradeço comovido o convite, esse seminário, nesse momento tão importante, e que, enfim, que a gente possa, quem sabe, né, dessa conversa, gerar mais alguns registros, né, mais algumas palavras que nos ajudem aí a encarar a história
que nós precisamos reinventar do nosso país. Então, obrigado e estou à disposição, né, para a gente poder ouvir vocês, as reflexões, associações, perguntas. Então, antes de mais nada, agradecer muitíssimo, né, a tua apresentação, brilhante, né? Eu acho fantástico as tuas especulações teóricas, né? Você faz uma coisa que me agrada desde sempre, né? E uma coisa que eu acho que é o único caminho possível para uma reflexão séria, que é reunir literatura, poesia e prosa, reunir arte e, ao mesmo tempo, costurar com uma reflexão teórica, que você vai dando o mesmo peso ou até mais peso, né, à própria arte, né? Que é uma coisa que a formação básica dos alunos hoje praticamente se perdeu, né? Eles ficam procurando teorias, né? Teorias que vão dar conta da realidade, esquecem que, às vezes, quem dá conta da realidade é um artista que faz um trabalho que faz você entender, né, compreender a essência de alguma coisa, ou é um poema, ou é um romance, né? Não é ali, o lugar não está ali, né? Mas ele foi capturado pela universidade e esterilizado pela universidade, né? Eu achei fantástico, assim, eu acho que eu ficava te ouvindo. Na verdade, eu gostaria que você continuasse falando, porque você jogou um número enorme de ideias e foi costurando essas ideias, e elas nos tocam profundamente nesse momento, né? Eu confesso que me incomoda muito, né, esse lugar da memória, né? Há pouco tempo, há coisa de 2, 3 dias, a Rita tinha me indicado um filme, que é o 1985, um filme argentino, né? É um filme extraordinário. Eu não consegui terminar, porque depois da primeira hora eu desliguei. Para quem não é da minha geração, talvez tenha sido mais fácil ver aquilo, mas a minha geração não aguenta ver aquilo, né? Porque aquilo era a realidade viva. Então, a outra meia hora, a gente está faltando aí, eu acho que uma meia hora para terminar, mas é muito doloroso ver aquilo, né? Não é uma coisa teórica, não é um passado teórico, né? Eu conheci muita gente que foi torturada, muita gente que foi presa. Eu vivi aqueles 20 anos, né? Foram 20 anos, inclusive eu fiz a universidade na época do Garrastazu Azul Médici. Quer dizer, veja, é uma outra coisa, uma outra apreensão de memória, né? Não é uma memória contada, recontada de alguém que nunca passou por aquilo. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Principalmente uma sociedade que é tecnologicamente estimulada a ser desmemoriada, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental que a gente tem hoje, né? Mas, enfim, te agradeço imensamente, assim, fiquei particularmente comovido porque você citou um dos livros mais importantes da minha formação, que é o Fahrenheit. Ele tem uma importância gigantesca, assim, em mim, por outras razões que eu não vou discutir, mas foi um momento, assim, que me fez entender o papel do intelectual. O Fahrenheit teve esse poder em mim, né, de me fazer entender o que eu ia ser como professor, né? Alguém que guarda dentro de si algum conhecimento, não muito, né, mas algum conhecimento que pode ser passado para gerações posteriores. Foi esse livro que me fez entender isso, me deu aquela sensação de compreensão de um papel no mundo, né? Bom, te agradeço muitíssimo, enfim, outras pessoas devem fazer perguntas ou colocações, né? Professor Edson, Rita, assim, muito emocionante mesmo a sua aula, né? Eu acho que, enfim, minha pesquisa, né, de doutorado vai passar por aí também. Eu falo sobre a pandemia, enfim, sobre todas essas mortes que aconteceram. Eu, na verdade, além de agradecer por essa belíssima aula e todas essas referências que com certeza eu vou procurar depois, fiquei muito curiosa em ver os filmes, né, dessas figuras. Eu queria falar só duas coisas, na verdade. Uma é que me lembrou muito um livro que eu tenho utilizado nessa minha pesquisa, que é um livro não sei se você conhece, que é um livro do Fábio Luiz Franco, chamado Governar os Mortos. É muitíssimo interessante. Como é que é o título, Rita? Não conheço. Governar os Mortos, Fábio Luiz Franco. Eu já falei desse livro,
é esse livro aqui. E é muitíssimo interessante, porque ele, o subtítulo, Políticas, Desaparecimento e Subjetividade. Ele começa falando do cemitério clandestino, lá da vala clandestina, no cemitério de Perus, em São Paulo, que foi justamente descoberto na época, né, quando a ditadura acabou e que depois foi interrompido lá toda aquela, né, a busca. E é uma coisa incrível, porque ele dá muitos detalhes sobre isso, e no final ele mostra como essa técnica existiu para fazer desaparecer os corpos e, consequentemente, a memória, né? E como ela se repete e se repetiu, né? E está se repetindo nos nossos dias, com o desaparecimento também, na verdade, não dos corpos, porque os corpos, diferente da época da ditadura, que foram, enfim, queimados, né? Ou viraram restos humanos, os corpos existiram, mas como eles foram completamente apagados desde no último capítulo ele fala isso, desde as técnicas, né, desde a falta de testagem, por exemplo, a falta de equipamento no Instituto Médico Legal para dar o diagnóstico de Covid, e isso gerar um número, né? Então, assim, é muito assustador, né, ver como essa técnica se repete, como ela existia, como ela existe ainda dessa maneira robusta. Nesse livro ele relaciona isso com a questão do neoliberalismo, enfim, é muito interessante. E uma outra coisa que eu lembrei também é que, a respeito também de memória, né, e já também foi dito aqui numa outra aula, sobre o site que existe, inumeráveis.com.br, né, provavelmente conhece também, e que eu li uma frase nesse site, eu fui pesquisar lá. É um site, para quem não conhece, que é um site colaborativo, é feito por um artista e jornalistas, em que cada pessoa que tenha tido um amigo ou um parente morto pela Covid vai lá e faz uma contribuição, né, relatando, né, a Maria da Silva, e diz quem era a Maria da Silva, quantos anos tinha, tal. Enfim, e tem lá, e isso é feita uma revisão e depois é publicado. Mas no início do site, logo quando a gente abre, tem uma frase que a frase ficou realmente repetindo e ecoando na minha cabeça. Ela é o seguinte: não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. E aí eu me pergunto, tem gente que não virou nem número. Uau. Tem gente que não virou nem número. Quantos casos subnotificados, quantas pessoas que morreram sem poder ter esse diagnóstico, enfim. E aí é isso, eu queria dar essa contribuição desse livro e dessa frase no site, que eu acho, enfim, fantástica e que está aqui ressoando em mim. Muito obrigada. Rapidamente, assim, só comentar, enfim, obrigado, Jorge e Rita, viu, Rita, incrível, assim, esse título, não conhecia esse livro, tá, vou buscar, mas imediatamente eu pensei nesse governar os mortos, nessa inversão de que nós somos governados pelos mortos, só que a gente não se dá conta disso, né, é poder aceitar que, de alguma maneira, nós respondemos ainda a uma certa lógica, né, do que foram essas histórias, e que a gente precisa saber, né, muitas vezes, o que nos move fruto dessa história apagada. Os mortos são, nesse sentido, achei incrível, porque os mortos estão vivos, né, e como poder recuperar, né, essa história. Eu coloquei 2 links ali para vocês, já na associação aqui da conversa, de 2 textos recentes, pequenos comentários que eu fiz, mas o primeiro tem a ver com um cemitério lá em Perus, esse cemitério clandestino, de um livro que acabou de ser publicado, do Luiz Eurico Lisboa,
que para quem conhece a música, ele é irmão, né, irmão do Ney Lisboa, né, um músico aqui importante aqui de Porto Alegre, que foi assassinado com 24 anos de idade e foi o primeiro corpo de desaparecido que foi encontrado 7 anos depois do assassinato dele, em 72, em São Paulo, em 79, justamente nesse cemitério, né, e foi publicado recentemente um lindo livro de poemas, sabe, que de alguma maneira faz esse registro e essa homenagem justa, que é um pouco isso, né? Quando esse livro saiu, eu escrevi esse pequeno texto, tu sente, né, como isso que tu disseste, né, poder voltar e revisitar essa história, esses túmulos que enfim, que nem sempre tiveram direito nem mesmo a uma lápide, a um número, né, e esse é um trabalho infinito, assim, que a gente tem pela frente. E um outro texto que eu coloquei é um outro projeto, depois também, se te interessa particularmente para a tua pesquisa, que está acontecendo aqui em Porto Alegre, até está em exposição nesse momento, que se chama Quase Oração, e que foi um projeto que era convidar as pessoas, isso no início funcionava 24 horas, uma dupla ia lendo os números de pessoas mortas, eu não sei se chegou até 400 ou 500 mil na época. Né? Eu participei disso e se chamou Quase Oração, porque a gente ficava 1 hora lendo, né? E vivia no corpo essa sensação, né? do 1 a 1, porque às vezes essas cifras, esses absolutos, né? Isso tem muito a ver com o tema da utopia, né? que tenta furar as totalidades, os absolutos, quando tu te dá conta que os 700 mil, que a gente talvez enfrente com mais facilidade, 700 mil do que 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, a gente lia 256.284, 256.200, e, em dado momento, na leitura mesmo, tu te perdia, né? Porque tu atualizava a questão do singular. Né? E isso eu tentei trazer ali na minha reflexão, como é que a gente articula o singular no coletivo, né? Porque isso que a gente perdeu muito. Eu achei bacana esse teu trabalho de arte que está atrás aí de ti, né? Que imediatamente já né? Essas duas formas que estão separadas, mas que se juntam, né? Por esses fios esparsos e dispersos, que é justamente, né? Como um vaso comunicante, né? Eu acho que é um pouco essa ideia de vaso comunicante, mas como poder conectar, né, essa ideia do né, que de alguma maneira aciona o coletivo como uma responsabilidade do coletivo, isso que ajuda uma pessoa, por exemplo, a viver a situação traumática quando há um acolhimento da sua narrativa no espaço público. Como o nosso Estado, diferente da Argentina, eu não vi ainda, Jorge, o 1985, já ouvi falar muito, né? A gente vê como a nossa história se diferencia muito da história da Argentina, do Chile, do Uruguai, né? Hoje, onde houve um trabalho, né, muito diferenciado, né, em termos de uma política de memória e de uma política de memorial onde certos fatos no Brasil seriam impensáveis na Argentina, ou seja, que é justamente esse espaço, né, em que o Estado se responsabiliza por uma memória coletiva. Como aqui no Brasil isso acontece muito pouco, por isso que eu trouxe essa imagem ali no Cristo Redentor, por exemplo, são atos muito singulares que se perdem, esse desespero, né, esse gesto singular de pessoas que tentam ali fazer um registro, o Márcio ali na praia de Copacabana, né, e na verdade, fazer um trabalho por todos nós, né. Vocês devem se lembrar também daquela cena em Brasília, daquele imigrante haitiano que fura aquele bloqueio do Bolsonaro e diz, você não é mais presidente, acabou. Como aquilo foi importante. Fantástico. Cara, como esse fato ali, naquele momento, foi preciso um estrangeiro, né, um imigrante, falar aquilo que a gente não estava conseguindo falar, porque nós estávamos também muito anestesiados e amortecidos, né? Justamente por sentirmos, né, o que o teu trabalho atrás ali mostra, desconectados, estava cada um ali
tentando se salvar, né, da maneira que podia, recolhidos em suas casas. Claro, haviam iniciativas solidárias, mas muito insuficientes para o grau de destruição que a gente viveu. Muito, muito, muito insuficientes. Então, acho que isso é muito importante. E o Fahrenheit, né, Jorge, eu acho que, lembrando, ele tinha essa coisa muito linda, né, para quem viu o filme do Truffaut, né, eu acho que muita gente não leu o texto, como mais no filme do Truffaut, que era esse espaço solidário, né, as pessoas se recolhiam ali e cada um, né, com seu texto, né, então se visitavam, né, então eram os livros, né, Montanha Mágica, conversando com o Crime e Castigo, né, então eu acho que a beleza ali do filme também mostra que a gente nunca atravessa um deserto sozinho, né, é um pouco sonhar juntos para não naufragar, né, eu acho que o sonho coletivo, ele, como uma ideia de utopia, é a única chance que a gente tem, né, de ainda apostar em alguma mudança. Então, eu agradeço aí aos comentários aí de vocês. Então, não sei se mais alguém gostaria de... Eu gostaria... Olá. Olá. Boa noite. Minha grande amiga Fátima, como é que você está? Como vai? Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos, cumprimentar e agradecer, né, o convite do Jorge Coelho, um grande querido amigo que estou revendo, mesmo virtualmente aqui, né? Que bom, Jorge, ver o Robson, né? Olá, Robson, um grande prazer em me rever. Fernando Gastal, né? Como vai? Rita, conheço de nome pelo e-mail, né? Um prazer em conhecê-la pessoalmente. Olá, Alex. E parabenizar enormemente, né? Eu estou impactada, né, com a sua palestra, professor Edson Luiz, né? Muito contundente, né? Muito rica, né? Prende de obras de resistência, né? Então, a cada leitura e a cada apresentação das imagens que você falou, né, de pessoas, né, desde as caixas de fósforo até escritura em paralelepípedos e tudo mais, né, eu, de fato, nunca imaginei, né, tantas obras e tantas pessoas serem capazes de fazer essas obras de resistência. Então, isso dá um certo alento, né, de que nós possamos, né, não mais esquecer, né, como já o fizemos antes, né, tantas atrocidades, né, à época da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, né, e o que está acontecendo conosco agora, né, e que, só para relembrar, né, eu tenho relatos de que, acho que é no Rio Grande do Sul, estão colocando estrelas nas portas, né, de pessoas, né, como marcas, né, de que são lulistas, de esquerda, petistas, e isso é muito semelhante, né, à lógica de Auschwitz, né, e extremamente temerário, né. Mas, como você colocou ao final, né, sonhar juntos, né, fortalece, né, inclusive juntar sonhos, né, eu achei incrível esse trabalho, originalíssimo, né, e o que fazemos aqui, né, me coloco como dentro dessa mesma engrenagem de vocês, estarmos juntos e às quartas-feiras, né, que a partir de agora passarei a participar mais, não deixa de ser uma forma de resistência, é uma forma de expressão, né, da nossa força verbal, né, onde nós expomos, né, a nossa linguagem e que ressoa, né, entre nós, e assim eu sei que há pelo Brasil afora, eu falo de Fortaleza, Ceará, né, você não me conhece, sou psicóloga social da Universidade Federal do Ceará, falo de Fortaleza, e eu sei que no Brasil afora, o Nordeste, modéstia à parte, né, principalmente, né, nós temos muitos grupos de resistência aqui, eu participei de vários, e fico muito satisfeita de agora, né, estar neste interestadual, digamos assim, né, dentro do Brasil. Assim, parabéns, professor Edson Luiz, e
o Nordeste está à disposição de todos vocês. Nós aqui temos só a agradecer a você, Fátima, representante aqui, Robson, e você também, não sei se tem mais, Sim. mas ao vivo agora e gravado, muito obrigada. Sejam bem-vindos. Viu, Fátima? Obrigado. Sabe que quando eu mesmo me pergunto, né, em que momento esse tema da utopia começou a me interessar e escrever bastante sobre utopia, né, e agradeço, Jorge, a menção daquele livrinho, né, que a Invenção da Utopia, que para mim é muito caro, assim, né, acho que o meu primeiro texto, provavelmente, dito sobre o tema. Me perguntam, então, como que surgiu esse tema, né? Acho que é uma pergunta que cada um de nós aqui pode se fazer, porque certamente nós estamos numa comunidade utópica aqui, né, nesse seminário. E a primeira resposta que me vem é o seguinte: eu sou filho de um cearense, né? O meu pai nasceu em Limoeiro do Norte, daquelas sagas nordestinas, de uma família muito pobre, 15 filhos, saiu do Ceará com 14 anos de idade, enfim, toda essa... Mas tem algo que eu sempre, enfim, encontrei, né, na minha família, a família grande que eu tenho aí, identifico, né, e principalmente no meu avô, que eu fui conhecê-lo, né, com 19 anos de idade, primeira vez que eu fui ao Ceará, de ônibus, sabe? Não sei como é que eu fiz aquela viagem, mas quando a gente tem 19 anos, né, pegar um ônibus de Porto Alegre, Fortaleza, é um passeio, né? Mas quando eu cheguei em Limoeiro do Norte para visitar meu avô, com 90, eu estava com 90 anos de idade, praticamente cego, fiquei chocado com essa imagem, morava numa casinha com chão batido, sabe, muito simples, mas tudo assim muito arrumadinho e tal, mas uma vitalidade de linguagem, não vi em nenhum momento ele se queixar da vida, uma certa força, sabe, que, enfim, que me comoveu muito, assim, como essa, vamos dizer assim, essa percepção, que aí eu faço um link, né, aproveitando a tua fala, que tem a ver com o tema das utopias, que nós somos aquilo que a gente é capaz de narrar de nós mesmos. Isso encontra a minha profissão como psicanalista, mas a narrativa que tu constrói, a narrativa possível da tua vida, eu acho que é o alicerce mais forte, mais profundo que nós temos. Uma narrativa sobre a sua vida a gente pode mudar, né? Isso é um trabalho, e por isso que a utopia tem muito a ver com ficção, né? Que medida a gente pode se contaminar com essa vertente, Jorge, te agradeço essa menção. Para mim, a questão da arte ali é fundamental no sentido justamente de criar novos significantes, novas imagens. A política é isso, sabe? Se a gente não... E por isso que o Glauber eu trouxe no início, se a gente não cria, não enfrenta a linguagem, né, na sua produção de algo inédito, nós não nos movemos, a realidade não muda, porque a realidade é um reflexo, sabe, do discurso e da linguagem que a gente é capaz de narrar. Então, enfim, o Ceará, para mim, é um horizonte vivo, né? E eu acho que a minha utopia vem dali, eu não tenho dúvida. Olha, deixa eu lhe dizer um pouco mais sobre a sua origem no Limoeiro do Norte. Existe a Academia Cearense de Limoeiro do Norte, que é, inclusive, mais bem... digamos assim, cotada do que a própria do Ceará de Fortaleza, porque ela possui dois grandes intelectuais, que é o de Jataí Bezerra de Menezes, um grande intelectual, sociólogo, e o professor padre Manfredo de Oliveira, que é um dos maiores filósofos vivos do mundo. Né? Eu acho que Jorge Coelho já conheceu, né? Robson conhece, professor Manfredo de Oliveira, dizer, amigo de Habermas, né, vive, então, assim, a sua origem, né, é muito nobre em termos de cultura, porque Limoeiro... Não sabia disso. Pode pesquisar, Limoeiro é o Manfredo de Oliveira e o nome do outro... Os grandes intelectuais, viu? E o nome do outro, Fátima, eu não peguei, Manfredo de Oliveira e... Manfredo de Oliveira e de Jataí Bezerra de Menezes. Aham.
Pode Obrigado. pesquisar sobre os dois. Manfredo de Oliveira foi meu grande mestre, né? E continua ainda aqui, né? Dando aulas, com seus 80 e tantos anos, né? É professor emérito nosso, né? Ganhei, quando eu fiz meu doutorado na Unicamp, meu status se elevou muito, porque quando souberam que eu fui orientanda dele. Então, né? Bacana. É alguém realmente muito especial. Só para lhe deixar feliz com a sua origem limoeirense. Obrigada. Fernando? Fernando, querido, você quer fechar? Fernando? Pode ser, já estamos aqui, né, com 8 horas, né? Sim. Só umas poucas palavras aqui para dizer que, como o professor Jorge falou, eu também fiquei impactado com a fala do Edson, realmente, e é algo que alcança, né, a gente, assim, por essa, sei lá, essa força, né, da relação da arte, da literatura, da reflexão teórica, e como que acho que a gente precisa muito, muito disso, né? O academicismo, né? Esse disciplinarismo que a gente vive, né? Essa prisão nos conceitos que encerram, né, empobrece, né, a vida da gente, pensar a sociedade. Eu acho que o Edson deu uma aula de como não fazer isso, de pôr a gente a pensar, né, a nossa vida, o nosso tempo, e de uma maneira, bom, extremamente criativa, né? Eu estou extremamente assim, satisfeito, quero agradecer também aqui ao Edson, e acho que, né, a gente está num rumo muito, muito certo, muito bom de produção aqui, teórica e humana, né? Só isso que eu falaria. E sei se Robson quer falar alguma coisa, Jorge quer encerrar, e o Edson quer finalizar. Por mim está ótimo. Agradecer mais uma vez, né, porque para nós foi brilhante o que você fez. Eu acho que é uma briga que a gente já tem há muito tempo, essa ideia do academicismo. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, incomoda todos nós, uns menos, outros mais, né? E esquecer que por outros caminhos você vai abrir uma reflexão extraordinária, vai fazer insights que você não consegue fazer, né? Você sai daquela cama de Procusto, que muitas vezes a teoria se torna, que você não consegue mais trabalhar com aquilo, né? E aí você, academicamente, fica lidando com aquelas questões teóricas, né? E o tempo passa e o mundo se transforma e a gente, às vezes, não consegue dar conta da realidade viva, né? Essa realidade viva, né? Quer dizer, a poesia consegue isso, o artista consegue isso, né? Com muito mais rapidez, porque ele está antenado, ele está ligado na realidade viva, onde a gente está tentando construir a narrativa de cada um de nós, né? Então, eu te agradeço mais uma vez, assim, várias aulas dentro de uma, viu? Para mim, você deu várias aulas, assim, ao mesmo tempo interligadas, né, que realmente merece Se tivesse aí, te dava um abraço, meu amigo. Muito obrigado por ter aceito o convite, estamos muito felizes, tá? Uma boa noite a todos, agradeço imensamente. Um grande abraço. Boa noite, obrigado, viu? Oi, querido. Boa noite, obrigada, muito obrigada.